Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do Acerte Concursos, fala, galera que me acompanha nos projetos individuais do professor Ana Vinícius. Mais uma grande questão acerca da resolução estratégica de questões, projeto belíssimo, projeto 100% focado em metodologia. O grande objetivo aqui não é simplesmente você aprender direito constitucional ou aprender direito administrativo. Qual é o grande objetivo aqui? Que você aprenda a resolver questões da melhor forma e que isso se torne um hábito no seu processo estudantil. Afinal de contas, o que você vai encontrar no dia da prova são questões. Então, quanto mais você torna esse processo um hábito, maior será a sua performance, maior será a sua eficiência no processo estudantil. Então, vamos juntos? Vamos construir esse cenário? Olha só, vamos para a questão 43 para você visualizar a forma de abordagem. Então, vamos sempre seguir aqui a linha, e a linha que você vai seguir é exatamente a seguinte: é o cenário do método AV4.4, e a gente está diante da resolução estratégica de questões. Então, seguir essa linha do método AV4.4, do cenário de uma resolução estratégica de questões, isso vai possibilitar que você avance substancialmente no processo de aprendizagem. Show de bola, professor, entendido. A partir desta ótica, o que a gente vai notar? Como é que a questão 43 ela nos traz? O que ela nos remete? O que eu preciso entender dela? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pensar especificamente aí no âmbito dessa questão de número 43. O que a gente pode extrair? Olha só, a revogação de atos administrativos, já sei que é direito administrativo, já sei que o tema envolve atos. Produz efeitos ex nunc, com a preservação dos direitos adquiridos, não podendo recair sobre atos enunciativos ou meros atos administrativos, como certidões e atestados. Que bacana esse núcleo de questão ou de questões que eu trouxe para você. Atos administrativos, doutores e doutoras, de fato, é um cenário extremamente importante de você conseguir aprender. Bacana, show de bola. E como é que a gente faz isso? Tem uma metodologia. A metodologia, padrão de resolução. Bacana. A metodologia, ou seja, faz parte do método AV4.4. Disciplina qual é? Direito administrativo. Entendi. Direito administrativo, certo. E o que eu preciso saber em relação ao direito administrativo? O direito administrativo tem vários temas. Qual é o tema aqui? Atos administrativos. Massa. Atos administrativos. Show de bola. Gente, ao você fazer essas questões todos os dias, olha como você tem melhorado o conforto em resolver as questões. Certamente você que está me ouvindo já está sentindo isso. E eu sei que você conversa comigo, tá? Eu sei que você conversa aí na frente do seu computador, na frente do seu celular. Pode conversar, porque eu estou com você presente em energia, tá? Eu estou aqui para modificar a sua jornada, modificar a sua preparação. É fundamental que você entenda isso. Então, qual é o subtema aqui? Assim como foi nas questões 41 e 42, a 43 segue essa mesma linha. A gente está falando de uma classificação. Que bacana. Quando a gente enxerga esse cenário, não tem para onde correr. Viu isso? O que eu vou fazer agora? Já sabe. Qual é a palavra ou expressão-chave? Revogação de atos administrativos. Bacana. Pega essa expressão-chave e traga aqui para baixo, ó. Revogação, atos administrativos. E o que eu tenho que saber? Que aqui vão nascer características. Show de bola. Entendido, professor? E quais são essas características que eu precisarei saber sobre o viés da revogação para que eu consiga ter êxito na resolução? Você vai olhar de logo assim, ó, o que a revogação representa? O que ela é?
Então, ó, características. Então, nessas características, primeiro ponto, ela é uma forma de extinção de atos administrativos. Tá certo? Essa forma de extinção de atos administrativos pode recair sobre qualquer tipo de ato administrativo? É uma pergunta natural. Então, quais são os requisitos que se apresentam aqui? Quais são as características? Então, primeira característica, recai sobre atos válidos. Por que válido? Porque se for inválido, se eu quiser extinguir, o que é que eu vou fazer? Eu vou anular. Então, o instrumento para retirar um ato inválido não é revogação, é anulação. Se eu quero manter um ato que é inválido, mas como é que eu vou manter ser inválido? Não, você vai corrigir o erro, aí você vai convalidar. Agora, se eu tenho um ato válido, em que eu possa mudar de ideia, ou seja, mudar a configuração desse ato, por exemplo, eu poderia escolher entre as soluções A e B. Eu escolhi a A. Eu posso agora modificar para B, porque mudaram as circunstâncias? Posso. Então, a gente diz que eu vou ter que fazer uma revogação da minha decisão anterior para poder produzir uma nova. Então, recai sobre atos que a gente chama de atos discricionários. Então, quando eu falo em atos discricionários, quando eu menciono atos discricionários, nós temos, ó, duas ou mais soluções disponíveis. Claro. Por quê? Porque, claro, porque eu preciso modificar, eu preciso mudar de ideia. Senão, eu não estarei falando de uma revogação. Isso precisa estar claro na sua cabeça. Perfeito? Show de bola. Além disso, o que é que eu preciso enxergar? Que esta revogação não pode recair. É uma consequência lógica sobre atos inválidos. Concorda comigo? Inválidos. Porque se só recai sobre atos válidos, não pode recair sobre inválido. Não pode recair sobre atos vinculados. Não pode recair sobre atos que gerarem direitos adquiridos. Não pode. Porque quando você revoga, você está revogando algo que é válido. Então, uma pessoa que já adquiriu o direito, você não pode tirar. Porque senão geraria muita insegurança jurídica. Tá certo? Olha que bacana. Não pode revogar, não pode recair sobre atos consumados, ou seja, atos que já exauriram os seus efeitos. Se já acabou os efeitos, como é que você vai revogar? Eu concedi, por exemplo, uma autorização para vender cachorro-quente numa praça pública no carnaval. Acabou o carnaval. Como é que você vai revogar? Como é que você vai voltar a uma situação? Não pode. Por isso que a revogação produz efeitos dali para frente, como eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho. Tá? Assim como não pode recair sobre atos enunciativos ou meros atos administrativos. E aí, esses atos enunciativos ou meros atos administrativos, a gente pode citar a título de exemplos as certidões e os atestados. Porque pensa comigo, a revogação é mudar de ideia, tá? Imagine que você ateste, tem um atestado especificamente de saúde, dizendo que existe uma doença numa pessoa da família e por isso foi concedida a licença por motivo de doença da pessoa da família. Por que você vai dizer assim depois, ó? É mais conveniente que não esteja doente. Não existe. Porque o ato relacionado à certidão e atestado é uma constatação. Não é uma manifestação de vontade. Por isso que alguns até dizem que não são nem atos administrativos. Porque o ato precisa ser uma manifestação de vontade, só que você não determina a vontade, você só atesta, você só reconhece, no caso da certidão, certifica, uma situação pré-existente. Tá certo? Então, isso precisa estar claro. E ainda neste cenário, quando a gente pensa ainda nos efeitos, o que é que precisa estar claro? O que é que precisa estar claro? Que seria a linha D, exatamente o seguinte: pensa comigo, efeitos prospectivos.
ou ex nunc, porque é dali para frente. Só que é dali para frente, lembrando sempre que eu preciso resguardar os direitos adquiridos. Então, resguardam-se os direitos adquiridos. Então, é fundamental você entender esse cenário. Olha que resumo, show de bola. Gente, isso aqui, para você gerar isso no seu caderno, pega esse item, imprime. Pega esse item, coloca numa pasta. É fundamental que esteja, no entanto, quando você coloca numa pasta, que esteja no lugar certo. Não pode assim, a questão 42 está em um lugar, depois a questão 43 já está em outro. Não. Você precisa ter organização. Organização. Só que essa organização não precisa ser aleatória, precisa ser uma organização estratégica de estudos. E organização estratégica requer que você tenha o quê? Metodologia. Não adianta você querer fazer algo de forma aleatória. Você precisa de metodologia. Esta metodologia envolve o quê? Você precisa saber exatamente estruturar e correlacionar os assuntos. Isso é fundamental. Talvez você hoje já tenha uma força de vontade massa. Talvez hoje você já se dedique o que precisa se dedicar em termos de tempo para atingir uma aprovação. Mas talvez você esteja fazendo isso de uma forma aleatória, de uma forma desenfreada. Só que como é que você faz para mudar isso? Você precisa aprender a organizar os seus estudos. Ou você aprende a organizar, ou você pede ajuda a um profissional que seja especialista, que seja um consultor na área de concursos públicos. Só que para que eu possa te ajudar como profissional especialista no cenário de concursos públicos, com mais de 16 anos de atuação, o que eu preciso de você? Eu preciso analisar o seu perfil estudantil. Não adianta eu lhe dar uma solução sem uma análise de perfil. E como é que eu analiso, professor? Como é que é feita esta análise de perfil estudantil? A análise de perfil precisa da sua ação. Então, você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp, no 71993811035, e você vai dizer assim, professor, eu preciso da sua ajuda. Estava assistindo no Spotify, eu estava assistindo no YouTube a resolução da questão 43 e, de fato, eu sou uma dessas pessoas que precisa de ajuda profissional para alavancar os meus estudos. E reconhecer isso é uma virtude, não é uma vergonha, tá? Muitas pessoas acabam deixando suas vidas passarem. Por quê? Porque simplesmente não age quando precisa agir. Perde o time da ação. Então não espere o ano que vem para se arrepender do que aconteceu agora neste ano. Então não espere daqui a 2 anos, porque daqui a um ano, quando você vê as oportunidades que foram perdidas, você vai dizer, eu deveria ter buscado ajuda profissional lá. Então, se você quer modificar o que vai acontecer com você daqui para frente, ou seja, de forma ex nunc, né? Daqui para frente, você precisa começar a mudar agora. Então, manda mensagem, tá certo? Para que você tenha a análise do perfil estudantil. Show de bola? Bacana. Então, vamos ver a questão? A revogação produz efeitos ex nunc. Opa, olha aqui, ex nunc. Com a preservação dos direitos adquiridos. Preservação dos direitos adquiridos. Perfeito. Não podendo recair sobre atos enunciativos. Não pode recair. Olha eles aqui, os atos enunciativos, ou meros atos administrativos, como certidões e atestados. Como eu já lhe disse, são constatações, então não tem como você voltar atrás. Então, o gabarito é um gabarito certo, perfeito? Então, é importante que você consiga enxergar esta maneira efetivamente de se desenvolver no processo estudantil. Fechado? Bacana? Fundamental que você saiba fazer isso. Então, questão 43
é uma questão corretíssima. Gente, detalhe importante, para que você construa o seu aumento de produtividade, para que você construa o seu aumento de performance, você precisa tornar isso um hábito na sua jornada. E como é, professor, que eu torno isso um hábito? Muito simples. Você precisa fazer isso todo santo dia. E é exatamente aí que nasce mais uma forma de você efetivamente ter sempre a motivação para fazer. Então, todo santo dia nas minhas redes sociais, eu libero materiais novos. Por exemplo, no Spotify, sempre às 6h06 da manhã, você tem acesso a um podcast novo sobre aumento de produtividade e sobre um aumento de performance. É todo santo dia. É todo santo dia, 6h06 da manhã. Assim como ao meio-dia você tem acesso a esta resolução estratégica de questões. Todo dia. Para quê? Para que você tenha o hábito de ouvir o que precisa ser feito e colocar em prática logo depois ao meio-dia. No YouTube também, sempre ao meio-dia e sempre às 6h06 da manhã, o episódio, tá? O podcast. E no momento em que eu estou fazendo essa questão 43, nós temos ainda aulas ao vivo. Quartas-feiras, 14h30. Sábados, 9 da manhã. Mas se eventualmente eu mudar os dias, se você estiver inscrito no canal e ativar as notificações, você vai saber com antecedência. Então, é por isso que você deve seguir o podcast do professor Alan Vinícius no Spotify e ativar as notificações. No YouTube, segue, ativa as notificações e já curte esse vídeo. Fechado? Se você está precisando evoluir no processo estudantil, se você precisa de ajuda profissional para organizar os seus estudos, é fundamental que você entenda o funcionamento do acompanhamento individual de estudos, ou seja, que você entenda a metodologia que está inserida no método AV4.4. Para tanto, faz-se necessária a análise de perfil estudantil. Então, se você está me ouvindo e tem hoje um gap, ou seja, não sabe organizar os estudos, manda mensagem para que você mude essa realidade e passe a colher frutos importantes na sua preparação. Fechado? Bacana. Além disso, o Telegram. O Telegram, eu sou apaixonado, gente, pelo Telegram. Eu sou muito suspeito para falar do Telegram, porque é um projeto que iniciou lá no cenário do auge da pandemia, lá em março de 2020, e já conta com mais de 4 anos, já estamos indo para o 5º ano. Então, você tem acesso a um acervo maravilhoso de questões, mas para isso você precisa ser mega comprometido ou comprometida. Então, todo santo dia, 5 da manhã, 9 da manhã, 13 horas, 18 horas, nós temos questões novas e as resoluções comentadas, 7h30, meio-dia, 16 horas e 19 horas. Perfeito? Além deste cenário, o que é que nós temos acesso? Instagram. Especificamente no Instagram, prof.alanvinicius, você vai ter acesso a dicas diárias de aumento de produtividade e aumento de performance estudantis, tá? No caso especificamente do Acerte Concursos, você vai ter acesso a dicas de outros especialistas, além das minhas dicas de constitucional e administrativo. Inclusive, o Acerte é um curso fundado por mim, é um curso que conta com mais de 15 anos de atuação, e que existem cursos de questões. Então, nesse momento, nós estamos tendo um curso de questões de 2 bancas diferentes. Consulta a minha equipe que você vai saber em detalhes, tá? Assim como cursos de teoria, que podem ser nas modalidades presencial, em Salvador, no Iguatemi, online ao vivo ou online com aulas gravadas. Cada pessoa tem uma característica. Então, se você quer entender essas características, você pode fazer primeiro uma análise de perfil comigo para saber qual é a melhor ferramenta que você deverá adotar, qual é a melhor ferramenta que efetivamente você deverá buscar. Fechado? Combinado? Show de bola. Então, manda mensagem para a minha equipe, só que com um detalhe, falando sobre o seu cupom de desconto. Qual é a mensagem? O que você deve dizer para a minha equipe para ela saber que você, de fato, está comprometido ou comprometida com o processo? Você vai dizer, sou aluno do professor Alan Vinícius na rede social tal, ou seja, no YouTube, no Telegram, no Spotify, no Instagram. Vai dizer exatamente assim. E quero meu cupom de desconto. Esse vai ser o seu cupom, dizer que é meu aluno e vai citar qual é a rede social. Fechado? Amanhã, impreterivelmente ao meio-dia, nós teremos acesso à questão de número 44.
Um grande abraço, estamos juntos. E rumo à sua aprovação. Valeu! Grande abraço!